Uma gripezinha. Vá pra casa do Romero Jucá, seu filho da puta. E misogino. A mulher no meu triplex. Ficou ofendidinho? Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje falar aí de um assunto que bombou também bastante, né? Mas isso aqui bombou a nível mundial. Enfim, vamos ver junto aqui o vídeo. Em seguida eu vou falar a respeito disso aqui. Você acha que esse acidente que o... Tá, pera aí lá, deixa eu aumentar aqui. Agora sim. Você acha que esse acidente que o Verstappen teve com o Hamilton foi meio parecido esse que teve acho que foi na Inglaterra? Em Silverstone? É. Não, o Neguinho meteu o carro e deixou. Mas foi o que o Senna fez. E não... Não, o Senna não fez isso. O Senna saiu reto. Reto. Você acha que ele não faria aquela curva? Ele? É. Nunca. Entendi. Não, ele foi para assim, aqui eu arranco ele de qualquer maneira. O Neguinho deixou o carro. E é uma curva. É porque você não conhece a curva, é uma curva muito de alta, não tem jeito de passar dois carros. E não tem jeito de você botar o carro do lado. O Entendi. Neguinho fez de sacanagem. Ele fez sacanagem. Sabe? Agora, sorte que só o outro que se fudeu. Aqui você vê claramente um ex-piloto de Fórmula 1, campeão do mundo, chamando um outro campeão do mundo de neguinho, né? Com um termo pejorativo de neguinho e óbvio, uma palavra de cunho racial. Eu gosto de dizer o seguinte, eu não gosto de lembrar das pessoas pela cor delas. Eu gosto de lembrar pelas pessoas pelo feito delas. Por exemplo, eu tenho todas as críticas do mundo para se fazer em relação ao Lewis Hamilton. Todas. Eu não acho um bom piloto. Eu acho ele superestimado. Eu acho isso. E, enfim, Vinícius, eu não gosto do Lewis Hamilton como piloto. Não conheço como pessoa para fazer um julgamento desse. Agora, eu nunca vou chegar e vou falar assim, fulano de tal é assim ou é assado. Gente, nós vivemos em um país, em um mundo onde todos nós somos iguais. É uma coisa engraçada, depois eu vou até falar aqui do tweet dele, né? Mas enfim, isso são coisas que mostram um retrocesso disso tudo. Sabe, Nelson Piquet foi o homem que dirigiu o Rolls Royce de Jair Bolsonaro. Você quer ver? Deixa eu até pesquisar aqui, ó. Jair Bolsonaro. Nelson Piquet. Aqui, ó. Tricampeão. Pera aí, deixa eu passar aqui. Também não vou dar áudio pra royalty dos outros, não. Pior que tem que esperar o vídeo passar todinho. Olha aqui. Tricampeão da Fórmula 1. Piquet dirige de Rolls Royce com Bolsonaro no 7 de setembro. Eu acho que foi na posse. Então olha aí. O presidente também vai cumprimentar o público. Fica a dúvida, né, Renatinha? Se o presidente vai cumprimentar o público, passa e resultaram na independência, né? Aí você vê aqui. A gente teve o mais conhecido de Olha lá. todos, né? Confidência Mineira. Enfim, aí você vê Nelson Piquet do lado de Jair Bolsonaro. A imagem do país que já tá toda fodida por conta de um presidente da república que foi propagador da morte né? Que foi, enfim, que é machista, que deixou com que as pessoas morressem. Nelson Piquet é conivente com tudo isso. Então não me assusta, não me espanta quando ele chega e fala que o Hamilton é um neguinho e tudo mais. É triste você ver umas situações dessas. Porque veja, o negro toma da mesma água do branco. Precisa tomar o mesmo remédio do branco para poder se tratar, tá? Come da mesma comida do branco. Então, por que ficar tratando as pessoas por cunho racial? Eu não sei se Nelson Piquet sabe, mas Edson Arantes do Nascimento, o maior jogador da história do futebol, mundial inclusive, é o quê? É branco? Pois é.
Então, assim, são coisas... Tudo bem, o Hamilton é 7 vezes campeão mundial de Fórmula 1. Se não me engano, ele chegou a bater o Schumacher. Ai, que tristeza. A passar o Schumacher. Enfim. Então, você tem todas essas questões, assim, que... É triste, sabe? As pessoas, elas precisam ser lembradas por aquilo que... Isso é uma coisa que eu já falo, inclusive. As pessoas precisam ser lembradas por aquilo que elas são e não por aquilo que elas têm. No meu caso, por exemplo, porque queira ou não queira, a sociedade me classifica como uma pessoa negra, tecnicamente eu tenho que ser lembrado pelo meu feito. E qual que é o meu feito? Tá expondo a hipocrisia dos dois lados da política brasileira, de vir aqui e comentar, não à toa que olha aqui o que o Hamilton falou. É mais do que linguagem, essas mentalidades arcaicas precisam mudar algo, precisam mudar e não tem lugar no nosso esporte. Fui cercado por essas atitudes alvo de minha vida toda, houve muito tempo para aprender. Chegou a hora da ação. Realmente, é mais do que... Isso é arcaico, sabe? Tanto é que depois ele chegou... antes disso... Ele virou, em português mesmo, vamos focar em mudar a mentalidade. Ele tá errado? Não, ele não tá errado. As pessoas precisam ser lembradas por aquilo que elas são e não pela cor racial delas. O maior jogador da história do basquete, salvo engano, é negro, que é o Michael Jordan, né? Eu não acompanho basquete, mas enfim. Você tem o Pelé, você tem o Tiger Woods do golfe, que eu não sei se ainda continua sendo o maior jogador de golfe da história. Assim, você tem o próprio Hamilton, que é um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1. Porém, eu tenho e guardo muitas ressalvas sobre ele. Então, é triste de você vir e falar de uma coisa dessa. Só que Nelson Piquet é da mesma patota de Jair Bolsonaro. Ele é aquele cara cristão, conservador e patriota. Só que assim, o que Nelson Piquet foi como piloto, infelizmente o filho não teve o mesmo culhão de ser. Porque como esquecer daquela batida que o Flávio Briatore, da época da Renault, mandou Nelson bater, o Nelsinho Piquet bater na parede pro Alonso ganhar? Gente, era o Alonso naquela época? Puta, eu não lembro se era o Alonso. Mas teve a batida do Nelsinho Piquet. Procurem depois no Google, no YouTube, que vocês vão colocar procurem Nelsinho Batista Piquet, ou Nelsinho Piquet batida Renault, que vocês vão ver do que eu tô falando. Então são esses tipos de coisa. As pessoas, elas não têm que ser lembradas. Então assim, aí ficam essas pessoas vomitando, neguinho, ai, não. Gente, para. Sabe? E tem uma cena do filme O Paió, que o Lázaro Ramos, ele contracena com Wagner Moura, e ele diz exatamente isso. Mas peraí, a gente não bebe da mesma água, que foi o que eu falei, a gente não toma o mesmo, a gente não se trata com os mesmos remédios, a gente não veste da mesma roupa, a gente não faz exatamente as mesmas coisas, a gente não tem as mesmas condições que as outras pessoas. Eu sou preto, você é branco, e aí o que isso muda? E realmente, o que isso muda na prática? Você vê que o Brasil é um país altamente arcaico e racista quando se coloca a questão da lei de cotas, seja para pessoas com deficiência e seja para pessoas negras. Porque quando você coloca a lei de cotas, você determina que uma quantidade de pessoas negras estejam dentro daquelas escolas, quando na realidade você poderia ter um número muito maior de pessoas negras, não pela cor racial delas, mas pela questão intelectual e a capacidade intelectual dessas pessoas. Vai falar isso, joga isso na cara de um esquerdista pra você ver. É capaz dele te retribuir com um tapa na cara. Porque essas pessoas são assim. Só que essas pessoas, elas são do ódio e do bem. E é isso que pega. E é isso, sabe, que fica naquela coisa. Porque se o Hamilton fosse declarado um cara de esquerda, o mundo já tinha parado. O brasileiro Nelson Piquet ousou contra o atual piloto de Fórmula 1 porque chamou ele de neguinho que não sei o que. Não, porque Hamilton seria da Beautiful People. Não, aí você ia ver Leonardo DiCaprio, você ia ver Black Lives Matter, você ia ver a puta que o pariu toda. Não, pelo amor de Deus, nós não precisamos que não sei o que, isso tem que parar. Agora, quando ele não tem a posição dele, tem assim, entre aspas, né,
declarada e assumida, entre aspas, mas ainda bem que ele não fala ele não dá muitas declarações políticas, mas todo mundo sabe que o coluio dele, que o espectro dele é de esquerda. Então, aí fica essa questão. Nossa, mas não. Isso tem que acabar. Da mesma maneira que nós temos branco na esquerda, nós também temos que ter os negros na direita. É isso daqui que muda o ser humano. E não é isso aqui não, gente. Não muda absolutamente nada. Entendeu? Cor não muda absolutamente nada. Então, são esses tipos de coisas que a gente precisa prestar atenção daqui pra frente. A gente tem que lembrar por aquilo que a gente é, ou seja, pela nossa capacidade intelectual e de persuasão de poder conversar com as pessoas. Eu não vou conversar com ele porque ele é de cor. Nossa. Tipo, muito ignorante da sua parte. Você vai deixar de conhecer uma pessoa fodida, fenomenal, porque é negro? E vice-versa, porque tem o racismo reverso. Não vou conversar com fulano porque ela é loira dos olhos azuis. Então, acontece. Tem. Entendeu? E é isso, pessoal. Um abraço a todos vocês e até amanhã.